Pois bem, vamos retornar aqui falando ainda sobre a eficácia da lei penal no tempo. A gente viu no bloco anterior sobre a teoria da atividade, né? O que define o momento em que o crime é praticado. E a gente verificou, com base no artigo 4º, que a lei penal ela alcança o momento que é praticada a ação ou omissão, ainda que seja outro resultado. Professor, mas só existe essa teoria? Não, existe mais duas teorias. Vocês, a título de curiosidade, anotem. Existe a teoria do resultado, que considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que seja outra ação ou omissão, ou seja, diverge da teoria adotada, que é a teoria da atividade. E existe a teoria mista, ou da ubiquidade, mista ou da ubiquidade, que essa teoria diz. Ela diz que o crime pode ser praticado tanto na ação ou na omissão, quanto no resultado, ok? Então, existem essas duas outras teorias, mas não são adotadas pelo direito penal brasileiro. O direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Então, para ser considerado o crime, a lei deve estar presente no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro resultado, ok? E a gente parou para falar exatamente sobre a questão da sucessão de lei penal no tempo. A gente vai falar sobre a sucessão de lei penal no tempo. Então vamos lá. A primeira dúvida que surge é sobre a retroatividade da lei penal. E a gente verificou, com base lá no artigo 5º, inciso 40, que diz: a lei penal não retroagirá. Eu não tinha comentado com vocês essa previsão no artigo 5º. Está aí claro que a gente está sempre utilizando a Constituição Federal, mais precisamente o artigo 5º, para fundamentar o direito penal. Vocês estão verificando isso. Então, lá o artigo 5º, inciso 40, diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, está aqui o fundamento que diz a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu. Então, a lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, é uma exceção, não é uma regra. A regra é que a lei penal ela não retroage. Ela não retroage. Ela alcança os fatos praticados no momento da sua entrada em vigor e diante. Salvo se ela for benéfica ao réu. Tá ok? Ok. E aí vamos tratar agora sobre a sucessão da lei penal no tempo. Pois bem, a primeira conduta trata-se sobre a lei penal incriminadora. Então, vamos supor, existe hoje uma conduta que não é considerada crime. Amanhã, entra em vigor uma lei considerando a prática dessa conduta como um crime. Essa lei não retroage para alcançar os fatos praticados antes da sua entrada em vigor. Por quê? Porque ela é uma lei penal incriminadora. Ela está criando uma conduta que até pouco tempo atrás não existia. É o chamado novatio legis incriminadora. Novatio legis incriminadora. Uma nova lei incriminadora. Exemplo, professor. Até 2011, a fraude em concurso público, a fraude em certame público, não existia uma lei específica para tratar. Exemplo, o aluno que faz uma prova, o exame da ordem, com um ponto eletrônico, não tinha no direito penal algo para puni-lo. Ele era desclassificado, ele era eliminado do exame de ordem, ele podia responder por questões administrativas, outra coisa, mas não existia dentro do direito penal a punição, e vocês veem que o direito penal deve ser certo, lembrando, lá em decorrência do princípio da legalidade, não existia. E a partir de 2011, foi criada uma lei que trata sobre fraude em certames públicos. Então, essa lei é uma lei penal incriminadora, ou seja, só alcança os fatos praticados dali em diante, ou seja, dela em vigor até o período em que ela vigorar. Perfeito? Então, existe. A lei penal incriminadora não revoga. Por quê? Porque não existiu o fato. Se não existia o fato, não tem como ela beneficiar, prejudicar, porque não existia aquele fato como criminoso. Então, a lei penal incriminadora não retroage. Perfeito? E aí surge a nova lei penal em prejuízo. A nova lei penal incriminadora.
o novatio legis impégios, ou seja, a nova lei que prejudica o réu, que aumenta, que dificulta. Vamos lá. É uma lei chamada de lei mais grave. Um exemplo para vocês é uma lei que alterou o preceito secundário do crime. Exemplo, uma lei diz que o crime é punido de 2 a 4 anos. E vem uma nova lei, a nova lei penal incriminadora mais grave, e diz que o crime é punido de 3 a 8 anos. Ou seja, eu aumentei o período do crime. Essa lei também não retroage. Por quê? Porque ela é prejudicial ao réu. Então, se o réu está respondendo, ele ainda está com processo, ainda está em fase de investigação, ele ainda está respondendo pelo fato e que a lei considera 2 a 4 anos, pois aquela lei é a qual ele vai responder. Essa lei mais gravosa, ela só alcança os fatos praticados durante a sua vigência. Perfeito? Então, temos já duas que a gente viu sucessão de lei penal no tempo. Primeiro, a lei penal incriminadora, aquela que cria um fato criminoso. A lei penal mais gravosa, aquela que ela aumenta, já existe uma lei penal incriminadora, e ela torna aquela conduta mais grave, também não retroage. Aí vocês devem se perguntar, professor, e nos crimes permanentes e habituais? Primeiro vamos definir para vocês o que é crime permanente, crime permanente, habitual ou crime continuado. O crime permanente é aquele crime que necessita de uma reiteração de práticas. Eu tenho aquela conduta como uma conduta que se protrai no tempo. Ou seja, ela se protrai no tempo. Exemplo, sequestro. O crime de sequestro é um crime permanente. Enquanto a vítima está mantida no cativeiro, aquele crime está sendo renovado. Ele é um crime permanente. Eu sequestrei a vítima e botei no cativeiro. Pronto. Se ela passar um dia, não, aquele crime está sendo renovado. Vamos supor, se o sujeito passa 30 dias com essa vítima no cativeiro, em sequestro, e durante esse período que ela está em cativeiro, surge uma lei mais grave, ou seja, uma lei que agrava o crime de sequestro, esse sujeito vai responder por essa lei mais grave? Vai. Aí está uma exceção para vocês anotarem. Nos crimes permanentes, nos crimes habituais e nos crimes continuados, o sujeito responde pela lei penal mais grave se durante aquela prática, se durante aquela permanência ou aquela continuidade delitiva, o sujeito ainda estava praticando o crime. Qual é o fundamento disso? A súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. O que ela diz? Ela diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Ou seja, se a lei entra em vigor, o sujeito permaneceu durante a vítima no cativeiro durante 30 dias, e depois de 20 dias ele já em cativeiro, surgiu uma lei mais grave, meu amigo, você vai responder por essa lei mais grave. Por quê? Porque seu crime é permanente. Você está com essa conduta de maneira permanente, você está renovando aquela conduta durante todo aquele lapso temporal que você ficou com aquela vítima em cativeiro. Então, vamos relembrar lá. Lei penal incriminadora, não retroage. Lei penal mais grave, não retroage. Salvo nos crimes permanentes e continuados. Fundamento súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? E o que é crime? Aí eu não expliquei para vocês o que é crime continuado. Crime continuado é quando o sujeito utiliza do mesmo método, mesmo meio, mesmo tempo e pratica uma série de condutas. Exemplo, sujeito que pratica vários furtos no intervalo de tempo. Se aquela prática, aquele último furto que ele praticou, surgiu uma nova lei mais grave tratando sobre o crime de furto e ele vem praticando aquele crime em continuidade, utilizando o mesmo meio, do mesmo modo, essa lei penal mais grave vai alcançar
aquele crime que ele praticou e vai agravar sua pena. Lembre-se, desde que ele não tenha cessado nem a continuidade, ou seja, ele venha praticando ainda aquela reiterada prática, ou aquele crime é permanente, ele se protrai no tempo. O exemplo que eu dei para vocês foi o crime de sequestro. Perfeito? Então, essa é exceção, não é regra. A regra é que a lei penal mais grave, ela não retroage para prejudicar o réu. Não retroage nem é utilizada para prejudicar o réu. Salvo nessas hipóteses com base na súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ok? E, para a gente encerrar a aula de hoje, e a gente ainda segue na próxima aula tratando sobre lei penal no tempo, como eu disse a vocês, um tema bastante interessante, tem uma consequência direta no que a gente está estudando. A gente trata sobre o chamado abolitio criminis, ou seja, a abolição do crime, a extinção do crime, chamado em latim abolitio criminis. E aí a gente vai ler lá o artigo 2, artigo 2º do nosso Código Penal. Artigo 2º do nosso Código Penal. O que é que ele diz? Ele diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de se considerar crime. Ou seja, se uma lei posterior, como eu dei o exemplo para vocês, deixe de considerar aquela prática como crime, ninguém pode ser por ela punido. Ninguém pode ser por ela punido. O exemplo que eu dei a vocês foi o crime de adultério. O adultério pode ser um ilícito civil, pode ser qualquer outra reparação, mas no momento em que uma lei passou a considerar aquela prática como não crime, ninguém vai ser punido por ela. Isso é o chamado abolitio criminis, ou seja, a abolição do crime, a extinção do crime. E ele acrescenta ainda no artigo, dizendo que cessa em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença penal condenatória. Foi o que eu disse para vocês. Que vamos supor que o sujeito já foi condenado, ele já está cumprindo a pena. Está cumprindo a pena. No momento que essa lei é abolida, essa conduta criminosa é abolida, é extirpada do nosso ordenamento, é retirada do nosso ordenamento, cessa imediatamente. O quê? Os efeitos da sentença, seja que se o juiz aplicou uma pena alternativa, seja se o juiz aplicou uma pena de prisão, e a execução dela. Ou seja, mesmo se o juiz ainda não executou, se não houve execução da pena, se o sujeito ainda está em grave de recurso, imediatamente vai ser extinta. Cabe uma observação aqui, que ele diz no finalzinho, os efeitos penais da sentença penal condenatória. Vamos lá. O sujeito praticou um ato adultério. Vamos falar sobre adultério. Ele foi condenado pelaquela prática de adultério. A esposa, a ex-cônjuge ou o ex-cônjuge, o marido, entrou com uma ação civil para pedir uma indenização pelo fato do adultério. O abolitio crimes, ou seja, a extinção do crime, ela só vai atingir o direito penal. Então, se ele foi objeto de uma ação de indenização e ele ganhou uma ação de indenização, mesmo esse fato sendo não considerado mais crime, ele não vai revogar aquela sentença ele não vai anular aquela sentença de indenização. Por quê? Porque ela só atinge os efeitos penais. Só atinge os efeitos penais, ela não atinge os outros efeitos. Gravem isso é muito importante. Então vai extinguir, então, se ele sofreu um processo de indenização, se ele perdeu o guarda dos filhos, não, isso não atinge, só atinge os efeitos penais, ou seja, a prisão, os efeitos de uma sentença penal condenatória, ou outro meio que tenha atingido desde que do direito penal. Tá ok? Então é isso, a gente encerra por aqui hoje. A gente volta a tratar desse tema da eficácia da lei penal no tempo na próxima aula. Ok?